Capítulo 1117, As 9 Mortes. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o Padrim Rumblé. A energia de origem do céu-terra sendo sugada já havia formado um gigante vórtice com os tons do arco-íris que se estendia por várias centenas de milhas a partir do ponto de sucção. O centro do vórtice da cor do arco-íris descia até o Palácio Serenó, semelhante a um funil titânico cuja extremidade estava ligada ao Palácio Serenó. O Palácio Serenó reuniu cada vez mais a energia de origem do céu e da terra. Essa energia de origem era tão densa que se condensou em uma névoa. A maior parte dessa névoa era sugada pelo Palácio Serenó, mas um pouco ainda permanecia do lado de fora, onde formava uma chuva de energia de origem. Com uma quantidade tão grande de energia de origem do céu e da terra que tinha como seu epicentro o Palácio Serenó, a riqueza dessa energia de origem poderia ser imaginada. Quanto a Li-Ming, seu lugar de reclusão estava bem ali. A árvore frutífera das 10 rupturas do Dao foi completamente refinada por Mu Shuitian. Quando essa energia incomparavelmente pura, que continha de forma inerente as leis do Dao Celestial, entrou no corpo de Li-Ming, seu corpo murcho começou a emitir uma luz ofuscante. Neste momento, o corpo de Li-Ming parecia estar seco, sem a menor vitalidade. Mas, este era o resultado de alguém utilizar as 10 frutas das 10 rupturas do Dao. Se alguém usasse um artefato santo para cortar o corpo de Li-Ming, eles descobririam que ele ainda era tão resistente quanto o ferro divino. Embora sua carne, esqueleto e órgãos parecessem ter perdido toda a sua vitalidade, seu grau de sua resistência não havia enfraquecido. Decompor o corpo de Li-Ming era extremamente difícil. Esta era também a maior dificuldade que os artistas marciais do caminho marcial do fortalecimento corporal tinham ao passar pelas 9 mortes, eles não conseguiam decompor seus corpos. Mu Shuitian observou o corpo murcho de Li-Ming emitir uma luz ofuscante como o sol nascendo, o rosto calmo durante todo o tempo. As 9 mortes seria um momento mais difícil que Li-Ming cruzaria por algum tempo. Seria muito mais difícil do que ele entrar no reino mar divino ou no reino da transformação divina no futuro. Agora, ela começou a usar a essência espiritual da árvore frutífera das 10 rupturas do Dao e a enorme quantidade de energia de origem do céu e da terra reunida pelo Palácio Serenó para começar a refinar o corpo de Li-Ming. Refinando seu corpo pouco a pouco para que a sua 9ª morte alcançasse o pico. Este era um processo incomparavelmente longo. O próprio corpo de Li-Ming era como um pedaço de ferro divino e essa imensa quantidade de energia de origem do céu e da terra era como verdadeiro fogo. Isto foi para usar o verdadeiro fogo para derreter lentamente o ferro divino até que ele se transformasse em metal líquido e então refiná-lo. Durante esse processo, Li-Ming teria que suportar uma quantidade imensa de dor por ter seu corpo refinado pela energia. Quanto a Mu Shuitian, ela também teria que usar uma quantidade assustadora da sua própria energia, ela até perderia um pouco do seu cultivo. Vosh. Mu Shuitian apontou para o trono com o formato de uma flor de lótus e começou a lançar um fluxo de runas místicas. Sob o controle dela, a energia de origem do céu e da terra começou a entrar em combustão sob uma luz ofuscante. O corpo físico de Li-Ming começou a se dissolver lentamente, começando pelos cabelos, pelas mãos, pela pele, pela carne e pelo sangue. Um pouco de cada vez, incomparavelmente lento. Até agora, Li-Ming havia cruzado 8 etapas da destruição da vida. Porque ele cultivava o caminho marcial do fortalecimento corporal, passar por cada etapa era uma tarefa difícil. Mesmo assim, a partir do momento em que Li-Ming detonou a verdadeira essência em seu Dantian e decompôs seu corpo, isso geralmente acontecia em um breve momento. Não era como hoje, quando seu corpo iria começar a se desfazer, um pequeno pedaço de cada vez. De fato, ele estava derretendo. Durante as mortes anteriores, o corpo físico, o Dantian e a alma de Li-Ming eram esmagados nas menores partículas e depois refinados com a energia. Mas desta vez, seu corpo estava derretendo em gotículas. Esta era a verdadeira forma líquida. Não importava quão pequenas fossem as pequenas partículas nas quais seu corpo se desintegrou antes, elas ainda não seriam menores que o líquido.
Correspondentemente, se alguém fosse refinar o corpo em tal estado, o batismo de energia que ele receberia seria muito mais completo. Nesse estado obscuro e vago, com sua vitalidade sendo dilacerada, Lin Ming resistiu às intensas quantidades de energia de origem do céu e da terra que derreteram seu corpo. Depois de 9 dias inteiros, só então o derretimento do corpo físico de Lin Ming se completou. Sua carne e sangue, ossos, órgãos, tudo isso foi transformado em líquido. No vórtice de energia de origem do céu e da terra, leves traços de luz vermelha brilhavam no ar. Este era seu corpo sofrendo o refinamento através da energia de origem do céu e da terra. O Dantian de Lin Ming também foi completamente desintegrado e sua alma se despedaçou, transformando-se na mais pura força da alma que se misturava a essa estranha névoa vital. As leis estranhas do universo permitiram que tudo isso acontecesse. E ao lado de Lin Ming, Mu Shuitian também permaneceu altamente vigilante, sua mente constantemente tensa. Nos últimos 9 dias, ela não descansara nenhuma vez. E agora, Lin Ming completara apenas o começo do processo da nona morte e começou a refinar o seu corpo físico. Esse processo ainda continuaria por muito tempo. Levaria muito mais tempo para Lin Ming completar as 9 mortes em comparação com outros artistas marciais. E o fenômeno ocorrendo fora do Palácio Serenó também continuaria durante todo esse tempo. Em um piscar de olhos, um mês se passou. Muitos anciãos estavam reunidos em uma câmara de reuniões, com a luz ardente de um talismã transmissor de som queimando na frente deles. Este era o comando sereno do mestre da ilha Xiaotian. O mestre da ilha emitiu um pedido. Ele quer que comecemos os preparativos que faremos. Lin Ming está se aproximando do ápice das suas 9 mortes e ele quer que a gente vá e ative a formação de matriz de ocultação, Xiao Algan disse, com um pouco de resistência em sua voz. Lin Ming estava alcançando as 9 mortes e sua missão era esconder as flutuações de energia de origem do céu e da terra que surgiriam nesse momento. Nos céus acima da ilha Serena, o vórtice de energia de origem com a cor do arco-íris não diminuiu em nada. Pelo contrário, só cresceu ao longo do tempo. Felizmente, a ilha Serena era extremamente ampla. Caso contrário, esse vórtice de energia de origem poderia se estender até o mar. Essa cena vívida e o vórtice de energia de origem rico continuariam por um mês inteiro. Esta energia de origem do céu e da terra foi reunida ao ativar a formação da matriz do Palácio Serenó. Mas para ativar a formação de matriz do Palácio Serenó, uma enorme quantidade de pedras solares violetas precisava ser consumida. Xiaotian suspeitava que neste mês ele já havia usado bilhões de pedras solares violetas. Esta era uma quantidade extrema de recursos. Os jovens discípulos tiveram que experimentar uma amarga batalha de vida ou morte no reino místico desolado vermelho, a fim de reunir esses recursos. Mesmo que a ilha Serena tivesse obtido uma grande colheita na última missão no reino místico desolado vermelho, eles ainda não podiam se dar ao luxo de gastar recursos a uma taxa tão alarmante. E isso era apenas para alcançar as 9 mortes. Se alguém não soubesse, então poderia pensar que um dos anciãos superiores da ilha Serena estava realmente entrando no reino Lorde Sagrado. Uma energia de origem do céu e da terra tão rica, fazendo com que até mesmo a chuva de energia de origem caísse frequentemente por toda a ilha Serena. Xiao Alga olhou para a chuva de energia de origem caindo do céu e fez uma carranca, um pouco deprimido. Ele disse com uma transmissão de som de verdadeira essência, ele está passando pela nona morte. Toda a formação do matriz do Palácio Serenó é usada para ele e toda a energia da origem do céu e da terra em torno de milhares de milhas foi reunida aqui. Isso não é um pouco exagerado? Se ele avançar ao reino Lorde Divino no futuro, então ele não precisaria consumir energias como a do Palácio Serenó como se fossem doces para ter sucesso. Nestes últimos dias, sob as palavras de Xiao Alga, os anciãos que estavam insatisfeitos com Mu Shuitian se reuniram. Claro, eles usavam transmissões de som de verdadeira essência para falar. Nenhum deles se atrevia a pronunciar uma única palavra em voz alta. A maioria dos anciãos mais ou menos discordava de Mu Shuitian. Uma minoria deles era neutra e não expressava nenhuma opinião particular. É o bastante.
Li Ming é um cultivador duplo do corpo e da energia, assim ele que alcançar as 9 mortes é algo que viola as leis do mundo e é um mesmo que desafiar a vontade dos céus. Essa é a única razão pela qual essa energia maciça está reunida. É melhor se fizermos o que nos é dito. Mesmo que algum de nós esteja insatisfeito, todos vocês devem estar cientes de que seu status é sensível e não pode ser divulgado. Se não administrarmos bem a formação da matriz, isso poderá despertar o interesse pela Ilha Serenã. Se isso acontecer, poderemos atrair a atenção desse misterioso inimigo desconhecido e sermos enterrados junto com todos aqui. Um ancião neutro disse. Todos eles não podiam deixar de temer o misterioso inimigo de sangue de Mushuitian. Se este misterioso inimigo tentasse se vingar, Mushuitian podia não ser capaz de matá-lo e a Ilha Serenã encontraria uma verdadeira calamidade. As raízes da Ilha Serenã estavam profundamente ligadas àquela Terra Santa destruída do passado e seria impossível para este misterioso inimigo deixar a Ilha Serenã partir. Xiao Algan disse desdenhosamente, você está fazendo alarde por nada. Mesmo que Li Ming invoque 9 camadas celestiais ou até mesmo 12 camadas celestiais, e daí? Eu posso ocultar sozinho. No mundo marcial, as 9 mortes trariam diferentes níveis de nuvens de energia de origem e eles também tinham nomes diferentes. Cada camada celestial correspondia a uma nuvem de energia de origem de 3. As 3 primeiras camadas celestiais eram consideradas as mais básicas das 9 mortes. Isso produziria uma nuvem de energia de origem com até 9 milhas de largura e era conhecido como os 3 níveis inferiores. Ao avançar para as 9 mortes, quase 99% dos artistas marciais parariam nesses primeiros 3 níveis inferiores. Deles, os mais comuns eram as 2 ou 3 camadas celestiais. Nas 9 mortes, de 4 a 6 camadas celestiais eram consideradas os 3 níveis intermediários. Quando Bai Mingyu e Ishui Tongo alcançaram as 9 mortes, eles alcançaram 6 camadas celestiais e foram considerados parte dos 3 níveis intermediários. Depois disso, estavam os 3 níveis superiores. Isso correspondia a 7 ou 9 camadas celestiais. Para alcançar 3 níveis superiores, seria alguém que estaria no topo da Terra Santa. Por exemplo, no clã ancestral da Fênix, seria um gênio excepcional como Xiao Ping. Alcançar os 3 níveis superiores e as 9 camadas celestiais era considerado um grande divisor de águas para a maioria dos artistas marciais. Para eles, as 9 camadas celestiais eram o número supremo e era dito que uma vez que alguém alcançasse as 9 camadas celestiais, eles poderiam reverter o universo com apenas um estalar de dedos. Isso significava que se um artista marcial pudesse alcançar as 9 camadas celestiais durante a sua 9ª morte e recebesse o batismo das leis do Dao Celestial, eles certamente seriam capazes de se tornarem um Lorde Sagrado no futuro. Se eles se tornassem um Lorde Sagrado, eles seriam capazes de reverter Yin Yang e sacudir o mundo. No entanto, acima da conclusão dos 3 níveis superiores, havia um limite ainda maior do que as 9 camadas celestiais. Existiam os 3 níveis extremos, que se estendiam até 12 camadas celestiais durante as 9 mortes. Isso era outro limite. Entre os juniores dos 4 clãs das bestas divinas, havia apenas um único que foi capaz de alcançar o nível extremo das 9 mortes e esse era o primeiro dragão do clã do dragão ancestral. Mesmo que o atual Li Ming lutasse com o primeiro dragão no nível intermediário do Reino Mar Divino, ele ainda não teria plena certeza que o derrotaria e só poderia garantir que ele seria capaz de se recuar com sua vida intacta. Acima dos 3 níveis extremos havia outro limite, os 3 níveis absolutos. Mas para os anciãos da Ilha Serenã, esse limite não passava de uma lenda. Os 3 níveis absolutos só apareceriam em uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto. Por exemplo, teria que ser um gênio monstruoso como X-Anium. Para os anciãos da Ilha Serenã, uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto era simplesmente uma existência que eles não podiam tocar. E, quando os discípulos geniais de uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto atravessassem 9 mortes, eles fariam isso em um local secreto, onde esses anciãos da Ilha Serenã já possuíram a chance de vê-los.
muito menos os 3 níveis absolutos das fantasias. Mesmo alguém na 7ª camada celestial, um dos níveis extremos, raramente era visto por esses anciãos. Eles estavam apenas vagamente conscientes de que existiam fronteiras como os 3 níveis extremos e os 3 níveis absolutos neste mundo. Mesmo nos 3 níveis absolutos, havia gênios monstruosos que superavam o resto. Quanto a que tipo de fenômeno ocorreria quando atravessassem a destruição da vida, nenhum deles sabia. Assim, quando os anciãos presentes repentinamente ouviram Xiaoalga mencionar as 12 camadas celestiais, a perfeição do nível extremo, todos ficaram chocados. 12 camadas celestiais, perfeição dos 3 níveis extremos. Grande ancião, você está dizendo que Li Ming pode ultrapassar as 12 camadas celestiais das 9 mortes? Um ancião perguntou com descrença em sua voz. Ele não tinha ideia do que seria uma nuvem de energia de origem com 36 milhas de extensão, as 12 camadas celestiais.